Só continuando da gravação anterior a respeito do princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua. Então, aqui mostra, por meio de desenhos, né, e explicações breves aqui que eu coloquei na apresentação, como se dá esse princípio de funcionamento. Então, é uma operação que ocorre conforme as forças de atração e de repulsão geradas por eletroímãs ou ímãs permanentes. A ideia básica do motor de corrente contínua seria montar uma bobina acoplada a uma estrutura móvel entre os polos de um ímã permanente e ligada a uma fonte CC. Então, na verdade, isso aqui está descrevendo essa figura aqui. Essa é a ideia básica do motor de corrente contínua. Eu tenho aqui, então, seria os enrolamentos de campo, que é o estator, que produz, então, um campo magnético fixo. E aqui eu tenho uma bobina, né, que está numa estrutura móvel, que seria o rotor, ou enrolamento de armadura. Aí, essa bobina, né, por conta do contato do anel coletor das escovas de carvão, essas escovas estão conectadas a uma fonte de corrente contínua. E aí, vai passar, então, corrente, né, por esse circuito aqui. E aí, a interação dessa corrente na presença do campo magnético fixo vai fazer o giro, né, o torque da bobina aqui. E aí, à medida que, então, partindo então da posição inicial, em que os polos da bobina móvel, que é o rotor, ao ser percorrido por uma corrente, estão alinhados com o ímã permanente, tendo a manifestação de uma força de repulsão. Então, essa força de repulsão faz o conjunto móvel mudar de posição, ou seja, provoca o movimento de giro do rotor. E aí a tendência do rotor é dar meia volta para que seu polo norte se aproxime do polo sul do ímã permanente. Da mesma forma, seu polo sul se aproximará do polo norte, pelo qual será atraído. No entanto, no eixo do rotor, por onde passa a corrente que circula pela bobina, existe um comutador, e a finalidade desse comutador é inverter o sentido de circulação da corrente na bobina, fazendo com que os polos mudem. Então, o resultado disso será uma transformação da força de atração em repulsão, o que fará com que o rotor continue se movimentando, passando direto pela posição que seria de equilíbrio. Sua nova posição de equilíbrio seria obtida com mais meia volta, de modo que os polos do rotor tendem a se encontrar com os polos opostos do ímã. Dando mais meia volta, a nova posição faz com que o comutador entre em ação novamente e tem-se nova comutação de corrente. Então, aqui, né, eu coloquei uma descrição de como é o princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua. Mas eu tenho aqui no canal de conversão de energia esse vídeo aqui, né, que ele está com o título de Motor CC, como funciona. É um vídeo de 4 minutos, 4 minutos e 49 segundos. Ele é um vídeo que está bem resumido, bem bacana, assim, mostrando como que dá o funcionamento. Então, assim, ele começa mostrando os aspectos construtivos da máquina por dentro. A gente pode ver tudo aquilo que estava nas imagens da apresentação aqui na forma de vídeo e bem explicadinho. Depois ele fala do princípio de funcionamento partindo do modelo mais básico, né, que foi daquela figura que eu falei, e como que dá o giro, né, da máquina de corrente contínua aqui. E aí então ele faz essa explicação bem didática, né, aqui ao longo do vídeo. E aí a razão de ter mais de uma bobina, né, no rotor, né, ele também explica, né, por que a gente usa mais de um enrolamento aqui no rotor. E aí, então, por que a gente tem várias espiras aqui no rotor. E também, né, o fato de ter, ao invés de ímã permanente no estator, um enrolamento para produzir um campo magnético estacionário. Então, ele também fala
das particularidades de cada opção, né, de ímã permanente ou eletroímã. E aí, então, todo o movimento de giro. Aí, por volta de 3 minutos, né, do vídeo, ele começa explicando os tipos de ligação das máquinas de corrente contínua, né, que a gente tem 3 tipos, né, a ligação que é a independente, tem a shunt e a série. Só que esses tipos de ligações, por enquanto, a gente vai ver posteriormente, né, depois de a gente entender esse princípio básico de funcionamento. Então, eu recomendo vocês assistirem depois desse vídeo, até 3 minutos. Depois disso, vocês podem continuar vendo, mas o assunto dessa semana vai até aqui por volta de 3 minutos desse vídeo. Então, espero que vocês aproveitem, né, essa semana para dar uma lida no conteúdo e vejam esse vídeo.